Boa tarde, Nipianos! Estamos começando mais um Nipcast. E hoje a gente traz aqui a nossa professora Ariadne e a tia Lavínia novamente, porque assim, eu tô aqui desse lado, mas a gente é junta, né, tia? Diretora de ensino, tia Lavínia. Bom, a gente tem aqui um pouquinho essa temática, é sobre a incentivar nas escolas a leitura. Como incentivar? Por que incentivar? Então, esse é o nosso podcast de hoje, que tem como título o impacto da leitura no desenvolvimento escolar. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o papel da leitura no desenvolvimento cognitivo. Como a leitura ela estimula o cérebro e melhora as habilidades cognitivas. Por que ela é importante para esse desenvolvimento? Lavínia, Ariadne. Bom, boa tarde a todos. A leitura ela tem um papel fundamental, né? E a leitura de literatura especificamente. Mas vamos falar primeiro da leitura, né? A leitura é uma das fontes de conhecimento que nós temos, né? Nós viemos de um passado muito remoto em que a cultura era somente oralizada. E com o tempo a gente teve essa necessidade, né? O mundo teve essa necessidade de registro. Então, a leitura surgiu a partir dessa necessidade, né, de se registrar e de voltar, né, fazer com que os conhecimentos fossem relembrados e também adquirir novos conhecimentos. Então, a leitura é uma das formas, né, mais eficazes na educação de conseguir conhecimento. Não é a única, obviamente, mas a leitura produz diversos estímulos, né, para as nossas atividades cognitivas. Não somente para o desenvolvimento de habilidades novas, mas também de desenvolver a criatividade, de produzir também sentimentos, né, que a gente hoje entende que sentimentos não são apenas coisas meramente estrelinhas e tal, mas os sentimentos, né, cientificamente falando, também são hormônios. Né? Então, nós entendemos que a leitura ela tem um papel fundamental na formação humana. E quando a gente fala da educação, a leitura ela envolve também esse processo de desenvolvimento das pessoas, não somente de conhecimento, mas também de desenvolvimento humano, além de práticas de socialização, né? A leitura ela está muito vinculada ao estudo. Então, a leitura tanto é algo muito, como é que podemos dizer, pessoal, muito íntimo, como também algo que vai nos conectar com outras pessoas, com outras mentes, com outras ideias. Então, a leitura é fundamental. Isso. E aí, puxando um pouquinho do que a Ariadne já trouxe, né? Quando a gente fala habilidades cognitivas, e eu acho que a gente passaria 40 minutos de podcast só trazendo benefícios da leitura. Mas aí falando de cognição, né? Eu acho que leitura, ela tem um vínculo muito grande com memória, que é uma das nossas habilidades mais complexas. A gente tem vários tipos de memória. E ela, principalmente quando a gente lê coisas diferentes sobre o mesmo tema. Então, a gente acha que memória está muito associado a decorar alguma coisa, mas memória está muito mais associado a aprender alguma coisa. E a gente aprende muito quando a gente lê, por exemplo, um assunto de biologia. E eu leio diversos textos, não precisam ser textos grandes, mas eu leio textos diferentes sobre aquele mesmo conteúdo. Isso está estimulando a minha memória, eu vou aprender mais com aquilo. E aí, automaticamente, é um estímulo à atenção. Então, você, quando tem o hábito de ler, você estimula o tempo que você consegue passar concentrado, atento a uma atividade. Então, a leitura traz esse benefício também. E uma função executiva que é muito importante, muito complexa, que é o nosso pensamento criativo. Muita gente acha que, quando a gente fala pensamento criativo, a leitura está estimulando aquele criativo que a gente relaciona muito com arte. Então, se eu ler, eu vou ser uma pessoa criativa com arte. Mas não, a gente precisa de criatividade, inclusive para resolver muitos problemas de matemática, problemas lógicos, problemas da
da vida mesmo. Então, com a leitura, a gente também está estimulando essa função, que é uma função executiva. Então, um pensamento criativo que está associado a executar alguma coisa. E a leitura, ela está muito associada a outras habilidades cognitivas, mas eu diria que principalmente essas: pensamento criativo, memória e atenção. Perfeito. Inclusive, o próximo tópico seria qual é a relação entre a leitura e o desempenho acadêmico. E aí, tu falou, acho que praticamente tudo do quanto é eficaz, né, para o desempenho acadêmico. E a gente utiliza isso muito lá no integral. O integral extracurricular, a gente tem um plano de estudos que os meninos ganham e a gente, por exemplo, vai estudar um assunto de literatura do Brasil. Quais os instrumentos de aprendizagem que ele vai estudar? Aí começa, eu vou primeiro para uma videoaula, porque talvez o educando ele aprenda mais com uma videoaula, mas aí tem um instrumento de aprendizagem também que é a leitura. Aí ele vai para uma leitura, e aí aborda toda aquela questão de quanto tempo ele vai ficar concentrado naquela leitura, e aí passou aquele tempo, não estou conseguindo mais, vamos para outro instrumento de aprendizagem. Então, muito importante essa questão. Bom, como para o tópico 2, a gente trouxe um pouquinho sobre a literatura, a leitura transformando um pouco as vidas, transformar as vidas. E aí eu queria saber de vocês, exemplos de figuras públicas que elas já começaram desde cedo ter o hábito de ler por deleite, né? Só por prazer mesmo. Qual figura pública assim vocês trariam? Bom, falar de leitura e leitura literária, né, a gente pensa logo nos nossos escritores e poetas, né? Então, entre as figuras públicas, a gente pode citar, por exemplo, Clarice Lispector, né? Ai, então, eu ia citar ela. Mas podemos citar Clarice, né, que desde muito nova já suspirava leitura. Se eu não me engano, tem uma entrevista que eu vi recentemente, até para o podcast, que diz que ela fala que o primeiro livro que ela fez, né, que foi mostrada a público, ela na verdade estava escrevendo ainda adolescente, tipo 14 anos. Ela já estava escrevendo ali, ela não publicou, mas já estava desde nova ali escrevendo. Sim, é verdade. E a gente se pega muitas vezes pensando nas figuras públicas, né? Sendo que muitas vezes, até no nosso próprio ambiente escolar, nós temos até alunos, ou quem sabe na família, pessoas que têm esse interesse pela escrita e pela leitura de literatura e que acaba ficando um pouco velado. Porque geralmente essa disposição, esse incentivo, geralmente, ele acaba desabrochando através da imitação. Então, em casa, muitas vezes a gente vê, né, esses exemplos de pais, avós, tios que contam histórias, que leem livros. Mas muitas vezes ainda tem um movimento mais velado, que é quando a pessoa desperta a curiosidade, a criança, o adolescente, de pegar um livro e ver além da capa. E ali ele abre, e aí eles folheiam e começam, né, a sua jornada literária. Então, muitas vezes, a gente acaba se pensando nos literatos, né, nos mais antigos aos mais novos, nos poetas, em Mário de Andrade, Lígia Fagundes Telles, Clarice Machado. E muitas vezes, no nosso próprio ambiente, a gente tem um pequeno ser que já tem essa disposição, essa curiosidade, mas acaba ficando velado porque a leitura, a princípio, ela é algo muito íntima. Ela é algo que a gente desenvolve na curiosidade, em que a gente lê por pensamento. Então, é muito importante quando a gente fala, né, dos literatos, das pessoas que são de grande influência e que têm esse hábito de leitura. É muito importante quando a gente fala isso. Mas a gente também não pode esquecer que muitas vezes nós temos ao nosso lado pessoas que estão nesse caminho, começando, e que devem ser cada vez mais incentivadas, né? Esses dias eu estive relembrando alguns estudos que eu fiz recentemente na universidade, e aí eu me recordei de um texto, né, de uma obra, no caso, da professora Angela Kleiman, e se chama Oficina de Leitura, Teoria e Prática. E lá, Angela Kleiman, ela fala sobre essa questão de intimidade realmente com a leitura. E de que forma, né, ela pode ser influenciada, né, tanto de questões externas como de questões internas também, né, gostos pessoais e etc. E uma das coisas que Angela Kleiman fala é justamente o fato de que a leitura tem sido cada vez menos incentivada nas escolas.
que é um ambiente em que o aluno tem, geralmente o aluno tem o primeiro contato com leitura na escola. No ambiente escolar. E aí, Ângela fala isso com muito pesar, e ela diz que uma das principais causas de os nossos conterrâneos brasileiros não terem, muitas vezes, esse apego à leitura se dá porque, muitas vezes, no sistema educacional, nós não temos professores leitores. Então, muitas vezes, nós falamos muito de o literato Clarice, falamos muito de Flor Bela Espanca, Camões, Bocage, todo esse pessoal. E aí a gente acaba falando muito deles e falando pouco da gente. Exato. A sua experiência como leitor, né? Para que a gente possa passar para os nossos alunos. E aí, Ariadne, puxando um pouquinho do que você falou, é a questão dessa pesquisa que muito se dá do incentivo à leitura a partir da imitação, né? Então, vem muito aí do incentivo dos pais, né? De, quer botar o seu filho para ler? Vamos ali, chama ele final de semana, tem aquela coisa antiga, né? De, vai estar na hora de dormir, vou contar a história. Não sabe ler ainda, mas conta pra ele, mostra, né? Pede pra ele pegar no livro e visualizar. Eu sinto muita falta disso. Eu realmente nunca parei mais pra ver isso. Inclusive, para crianças muito pequenas, tem um aplicativo muito bom, eu sou apaixonada, chamado Inventeca. Esse aplicativo são imagens. É um livro, ele tem uma versão premium e tem a versão free. E aí, na versão free, eu acho que ele dá 3 livros, que é um livro só de imagens, só de figuras, é digital, né? E tem uma função de gravar a voz, e aí a criança, junto com o adulto, né, vai passando aquelas imagens e vai contando aquela história que ele está vendo. Então, ele trabalha tantas coisas. Legal. Ali. Sim, Depois que ele grava, aí o próprio aplicativo, ele faz a audiodescrição e ele cria um livro. Então, ele pode tanto ouvir a história que ele criou, como também ele pode depois, conforme for avançando, na parte de leitura e escrita, de alfabetização, ele pode ler a própria história. Ai, Isso que é bem legal! Bacana. E a versão free dele dá, muito mais imagens, muito mais ilustrações. Mas, assim, isso é uma opção. Uma opção muito legal. Mas gostei. você pode desenhar histórias, você pode comprar livros de figuras, você pode comprar livros que tenham figuras e textos, mas aí a criança ainda não é alfabetizada. Se você não quiser ler, pede para ela contar a história a partir do que ela está vendo a partir das nas imagens. Né? Uma e aí leitura de imagem. Exato. E aí, aos poucos, vai se criando realmente esse hábito de ler. Né? Perfeito. Sim. Tem tempo para um relatório breve? Poxa, com certeza, conta. Eu iniciei na leitura desse jeito, à moda antiga, né? O meu pai, ele trabalhava bastante durante o dia, então ele chegava à noite, né? E aí, sempre antes de dormir, ele contava histórias. Então, tinha um momento em que ele contava a história, quando a gente ainda estava no comecinho da escola e tal. Sendo que chegou o tempo em que ele já trazia o livro junto do quarto, né? Junto pra gente. Junto da gente no quarto. Quase que não sai. E aí, muitas vezes ele lia, né? A gente foi ficando maiorzinho, ele lia, mostrava as figuras, as imagens, até que chegou ao ponto da gente, antes de dormir, fazer leitura compartilhada. Então, muitas vezes ele sentava na cama, eu também, eu e mais o meu irmão mais novo. E aí, a gente pegava um livro, né? Ele comprava diversos livros que tinham muitas histórias das mais variadas possíveis. E aí, às vezes, a gente sentava, ele ficava no meio, eu no cantinho da direita, meu irmão no cantinho da esquerda. E aí ele abria e nós líamos, né? E é uma memória muito marcante na minha vida. Memória afetiva, né? É uma gostosa de lembrar. Muito, muito presente. Porque através daquele pequeno ato, daquele singelo ato, bom, nós não precisamos ficar delongando para, né, já deduzir que eu me tornei professora de linguagens. Por que será? Para letras, né? Exato, e fui para a área de letras. Então, a leitura sempre foi muito presente na minha vida.
né? A importância Vezes, do teu pai, né, para gerar esse momento. Muitas vezes, né, eu costumo dizer que eu não comecei lendo os clássicos, eu não comecei lendo Camões, eu não comecei lendo Machado, mas a gente começou em pequenas histórias e é assim que a gente começa. Então, muitas vezes a gente quer passar para o nosso estudante, para o nosso educando, vamos ler Machado de Assis. E muitas vezes chega a ser tão complexo, né, para uma criança de 10 anos, de 11 anos. Com certeza. É muito complexo. Exatamente. E que acaba, por muitas vezes, desestimulando. Sim. E é uma versão, né? A leitura se torna uma obrigação. Exato. Que é uma coisa que eu inclusive, a gente discutindo sobre as propostas de atividades de leituras na escola, eu bato muito. Aquela proposta antiga de ler para responder algo, para preencher fazer a atividade de casa. Questionário, assim, nossa, eu acho que... fazer uma interpretação de texto que, na verdade, é dizer quem é o autor, quem é o ilustrador, o que conta a história. E aí a gente quebra aquela questão que falou, de que a leitura é íntima, né? Isso, quebra toda essa questão. E, inclusive, eu já falando nisso, tem até o pessoal da biblioteca, né? Quando a gente quer apresentar, por exemplo, a escola lá do NIP, a gente sempre fala e bate nessa tecla que a gente tem a parte de português, matemática, a gente tem a literatura brasileira, mas também a gente tem os livros que os meninos querem ler. Por exemplo, tia, tem Harry Potter? Tem, tome Harry Potter. Tia, eu quero o mangá do Naruto. Quer ler mangá do Naruto? Tome o mangá do Naruto. O pessoal da produção aqui querendo. Botando na mão assim, né? Então, assim, é essa questão, né? Pô, ele quer ler aquilo. Se a ideia é incentivar o educando a ler, vamos dar para ele ler. Tá entendendo? Mas agora vamos partir para um quadro de que os educandos já vão ler. Vamos partir para um quadro agora de vestibular, um quadro onde o educando já tá ali naquela perspectiva de estar lendo já, são educandos que gostam, que têm essa curiosidade. E aí, indo na perspectiva agora de de também privilegiar, de também ter as nossas raízes, né? De dar atenção para as nossas raízes. Isso, claro, eu estou considerando educandos já que são mais velhos, né? Que são formados. Eu queria saber qual literatura, uma literatura brasileira assim que vocês recomendariam, que assim não pode faltar, sabe? Para uma visualização assim SSA, uma visualização Enem, assim, qual recomendações vocês dariam para esses educandos de literatura brasileira? Bom, a nossa literatura brasileira ela é muito vasta, né? Muito ampla. Uhum. E nas provas de concurso, né? De Enem, SSA, que nós temos aqui na UPE também, é muito comum a gente ver a presença de textos brasileiros que datam, né? Do século XX e do século XXI, né? Então, a gente vê ali da época, né? Do modernismo até a contemporaneidade. Então, a gente sempre vê Mário de Andrade, a gente sempre vê Lígia Fagundes Telles e tantos outros, né? E na contemporaneidade, a gente vê nomes novos que até então não se falavam, como é o caso de Conceição Evaristo, né? E tantos outros. Então, eu acredito que é primordial apresentar essas literaturas aos alunos, né? E a gente tem um aspecto muito importante na literatura atual, né, brasileira, na literatura contemporânea, que é justamente a literatura que foca nas causas sociais, nas questões sociais, né? E apresentar esse tipo de literatura para os alunos é fundamental, porque muitas vezes eles se veem naqueles personagens de uma forma muito presente, de uma forma muito profunda, né? Por exemplo, eu posso citar aqui a obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, que é um conjunto de contos, né? Então, tem um dos contos que se chama Olhos d'Água, mas Olhos d'Água também dá nome a todo um livro. E ela trata de temas que são muito presentes, né? Como violência, como fome, trabalho infantil, racismo. Então, a gente vê que nos concursos públicos, né, na área de linguagens, a gente acaba tendo hoje uma tendência a puxar muito para as questões sociais, né? Sim. Então, é muito bom poder ver que a gente tem uma literatura que acompanha a nossa realidade. E apresentar isso para os alunos é maravilhoso, né? Porque muitas vezes...
E aí, eu sempre acho engraçado, porque quando eu vou dar aula de literatura, os alunos pensam logo assim, lá vem ela, com poemas, florzinhas, estrelinhas. E aí... As rimas fofas sobre sim, amor, exatamente, sobre romance. os sonetos, né? E Ai, aí, gente, eu amo isso. e é maravilhoso também. Eu acho. Sou muito suspeita para falar, né? Convenhamos. Mas a gente nasceu em outra época. Deveríamos é importante a gente mostrar para o nosso aluno de que a literatura é uma arte que está em constante movimento e ascensão. E que ela incomoda às vezes, exatamente. Né? Ela tira você da zona de conforto, ela dá aqueles choques de realidade. É um ato político, inclusive, né? Exatamente. E aí a gente poder mostrar ao nosso aluno esse contraste entre o passado e o presente é algo que é gratificante, porque a gente vê que isso vai desenvolver os alunos não somente como estudantes, não somente como futuros profissionais, não somente como acadêmicos, mas também como seres humanos. Seres humanos que pensam, seres humanos que agem de forma ativa na sociedade e seres humanos que futuramente, ou até no presente, exercem influência sobre outros e vão formar outros, né? Perfeito. Exatamente. Eu sou viciada em Gilmore Girl. Não sei se tu sabe qual é a série Gilmore Girl. Eu vou falar do Gilmore Girl sim aqui. E tem a personagem Rory, que ela é doida por literatura. Ela ama ler. E aí na internet tem o desafio de Rory, que é 365 livros pra ser lido. Uau! Mas é muito gostoso, é muito gostoso. Eu amo série, até incentivo, né? É a questão de ver séries também que incentivam a leitura e tudo mais. Tem relação com a imitação, né? Quando você tem uma referência de alguém que lê e gosta de ler, que não é só ler. Gostar de ler é pensar sobre o que está lendo, produzir opinião sobre o que está lendo. Então, você pode ler um livro que é um clássico, mas ele, enfim, pode trazer hoje costumes, pode trazer alguns posicionamentos de vida que hoje em dia não são mais aceitos. Continua sendo um clássico e você pode produzir opinião sobre aquilo. Um exemplo deles que eu gosto muito de falar, quando eu falo disso, é o livro Lolita. Conhece Lolita? Sim. É um clássico, mas assim, não tem como você não ler Lolita hoje e não produzir uma opinião sobre aquilo. Teve a sua importância na literatura, mas a gente precisa produzir opinião sobre o que ele traz, né? O tipo de amor que ele fala, se isso é amor, enfim, esse tipo de questões. Sim. Agora, puxando aqui, para finalizar, a produção, como sempre, está ali já me alertando do tempo. A gente trazendo agora a perspectiva de escola, né? A senhora trouxe a questão das pesquisas que mostram que tem um pouco dessa decadência, né? Pelo menos no Brasil em geral, do incentivo das escolas, né? De incentivar a leitura. Então, de modo geral, quais são as estratégias? E aí, perguntando para as duas, né? As estratégias que a gente pode usar nas escolas para incentivar os nossos educandos. Porque tem muitos pais, inclusive a gente falou tanto de pais, né? De incentivar, mas às vezes os pais nem podem, né? Às vezes o pai sai de manhã, tem pai que faz plantão, sai de manhã, só volta da tarde da noite, não consegue ter esse momento com o educando. Então, o que a escola ela pode trazer para incentivar os nossos educandos a pegar esse hábito da leitura? Então, na escola, no NIP, a gente trabalha... Eu acho que tem muitos projetos que envolvem leitura, né? No ensino fundamental 1, nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente tem 2 projetos bem marcantes, que são o Sacola Literária e a Maleta de Leitura. Então, toda semana, os nossos educandos ou levam para casa a maleta ou levam a sacola. A maleta literária, a maleta de leitura, a proposta é que seja aquele livro de leite, aquela história para você ler por lazer, para curtir. Então, a gente ir colocando aos poucos, né, oportunizando esse hábito de leitura. Mas aí a gente não só manda o livro para casa, né, e espera que leiam. A gente faz toda
uma articulação no grupo de pais para que os pais participem desse momento. Então, a gente até incentiva que seja um momento familiar, que eles possam ler em conjuntos. A gente oferece estratégias, por exemplo, ler um pouco por dia, ou ler uma página ler em um momento só, mas uma página lê a família, outra página lê o estudante. E aí não vai a ficha com aquelas perguntas, né? Nome do livro, autor, não. O que vai é o caderno de desenho, e a proposta é que o estudante, o educando, ele faça uma interpretação daquilo que leu de forma livre. Uhum. Então, se ele quiser fazer uma colagem, se ele quiser fazer um desenho, uma pintura, se ele quiser escrever a parte que mais gostou, mas que ele produza algo, que ele coloque a opinião dele para fora, que ele expresse as emoções a partir do que leu com o livro. Perfeito. De forma livre. E, para terminar, ainda tem toda sexta-feira um encontro na biblioteca, no espaço da biblioteca, em que eles compartilham com os outros o que leram e o que produziram. Então, eu li livro tal, senti isso aqui a partir da leitura do livro, né? E aí, em paralelo a isso, quando ele não leva a maleta, ele está levando a sacola, né? Aí, a sacola, toda semana, leva apenas um estudante por turma. E nessa sacola vai diversos gêneros. A ideia é que ele entre em contato, que ele entenda que ler, a gente lê o livro, mas a gente também precisa ler, saber ler uma receita, saber ler um quadrinho, saber ler uma bula, saber ler um infográfico. Ele leva diversos gêneros nessa sacola, né? Uhum. E a partir do que ele leu, ele produz alguma coisa, um desenho, uma colagem, de novo livre, na própria sacola. E eles estão fazendo uma coleção, um acervo de tudo que eles vêm lendo nessas sacolas, que vão mostrar para a comunidade escolar, para a família, na nossa expo. A gente vai fazer um grande mural. E é muito legal, porque às vezes eles levam receitas e eles, para provar que souberam ler a receita, eles fazem a receita. Daqui a pouco eu amo esses dias. Eles chegando com brigadeiro, bolo, para poder compartilhar com os colegas. Então, veja tudo que acontece a partir da leitura. Perfeito. É como uma prévia para a feirinha de empreendedorismo, né? Já dá a prévia. Mas e no Fundamental 2, professora? Bom, no Fundamental 2, né? Para o Fundamental 2, eu ministro a disciplina de redação, né? De produção textual. Uhum. E produção textual também está muito ligado à leitura, né? E principalmente ao desenvolvimento do pensamento e da argumentação. E algo que eu digo muito nas minhas aulas, né, não só de produção textual, mas de qualquer disciplina, né, que eu dou, principalmente para o ensino médio, mas o fundamental também acaba me ouvindo muito falar isso, é que aluno precisa de repertório. Sim, e como é que a gente conhece, aliás, como é que a gente consegue, né, um repertório? O repertório é basicamente, né, uma gama de conhecimentos em que um ser humano possui, e é aquilo que prepara ele para a vida, né, e que revela a sua identidade, consequentemente constrói a sua humanidade. Uhum. Então, uma forma de aguçar o repertório dos alunos é através da arte, e da arte literária é um viés, né, muito importante. E então, como eu trabalho produção textual, eu estou sempre ali incentivando, né, o desenvolvimento da argumentação, desenvolvimento de textos. Então, aí entra não somente a questão escrita, né, dentro de uma gama de regras, de formas, de gêneros, além também da produção de textos orais, né, a oralidade. Sim. E a literatura entra nisso porque a gente faz muito uso de leitura em sala de aula. Então, não somente leitura de livros, mas também leitura de imagens, leitura de podcasts, leitura de... Não é porque tudo são leituras, né? Leituras, hoje em dia, a gente tem o conceito de leitura como percepções, né? E aí, nas minhas aulas de produção textual, eu acabo levando muito desse universo literário, né? Geralmente focado mais na prosa, né?
Sim. E aí eu trago, né, tanto a literatura brasileira como a literatura portuguesa e também literaturas que não estão no nosso cânone, mas são internacionais. Então, você falou aí sobre a questão do incentivo à leitura e a gente não podar aquilo que o aluno quer ler. Isso é muito importante. Uhum. Então, muitas vezes, se o aluno diz, eu gosto de Harry Potter, então quer dizer que eu não posso mais ler? Pode sim, deve. Deve. Né? Ler aquilo que se gosta. A gente começa por aquilo que a gente gosta, né? E aí, nas minhas aulas de redação, nós estamos com um semi-projeto, né? Ainda está em experimentação, mas que é a leitura vinculada a um diário literário. Nós temos as nossas 4 turmas do Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e cada uma dessas turmas está lendo um livro, né, de literatura internacional, seja de J.K. Rowling, Ai, seja que legal. de Rick Jordan e tantos outros. Então, aí tem Percy Jackson, tem Harry Potter. Tem o Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro. Acho que de Mulherzinhas, Stevenson. né? E Também. Mulherzinhas também, de Louisa May Scott. Eu posso voltar pra estudar? Eu quero participar disso. Você é muito bem-vinda. Depois eu vou, viu? Porque Vou participar de todas essas atividades são feitas em diversas etapas. Que legal. Eles têm um cronograma de leitura. Uhum. Então, nesse cronograma de leitura, eles organizam, né, os capítulos que vão ler, para que não fique aquela leitura mais desassistida, né? Então, eles têm um cronograma direitinho, eles leem, eles marcam. Legal. E, paralelo a isso, nós fazemos o diário de leitura. Então, no diário de leitura, cada vez que o aluno tem contato com um livro naquele dia, ele escreve no seu diário de leitura qual foi a sua experiência, o que aquele capítulo como aquele capítulo chamou a atenção dele, se tem algo que ele está gostando, se não está gostando. E eu percebo que muitas vezes os educandos, eles estão comentando entre eles mesmos qual capítulo está, o que está achando de tal personagem. Então, além da questão intrínseca, né, de formação de conhecimento, há também um viés de socialização. Sim. Entre os estudantes, né? E quando eu chego nas aulas de redação, eles já estão assim, professor, eu fiz o diário, a senhora quer ver? Professora, ontem eu li o capítulo 7, eu estou amando. Ou então, professora, eu li o capítulo 8, não gostei, achei muito triste. Então, isso é gratificante pra gente, né? Eles estão em provas agora, e quando eles terminam as provas, ficam por ali conversando, esperando os pais chegarem, que estão largando mais cedo. Aí eu cheguei na escola. Aí eles estavam comentando sobre o livro, foram educandos do 6º ano. Aí daqui a pouco um diz assim, não me conta isso que eu ainda não cheguei. Spoiler. Perfeito. E aí, para finalizar, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros daqui do podcast, o Digital City, que é a empresa de soluções inteligentes voltada para a tecnologia. A gente também tem o Escola Segura, que é o pessoal de segurança escolar, né? Lá na escola a gente tem catracas de reconhecimento facial, então todo educando que passa tem que entrar pela catraca de reconhecimento facial, a mãe recebe o recadinho que o pai tá na escola, ou que o educando tá na escola, e se não tiver onde é que esse educando tá, 8 horas ainda não chegou a mensagenzinha, a mamãe já vai saber, viu? Se entrou dentro da escola ou não. Isso é a mesma coisa para saída, né? Para faltas também, tudo registrado. Também divulgar o nosso jornal, né? O pessoal do jornal tá ali atrás, vou divulgar novamente todos os episódios, vou divulgar para todo mundo ler. O jornal Liberté, que tá aqui desde 2018. Um salve aí para o nosso professor Gildson. Voltamos aí com o nosso jornal. E por fim, também Tia Cacá, que fornece meu café. Tia Cacá. E também o pessoal do Calça Justa, né? Que é toda essa estrutura que a gente tá utilizando aqui para o nosso podcast. Então é isso, gente. Até o nosso próximo podcast.